se apresentar. Para os que já conhecem há muito tempo, né? É sempre um prazer tê-la aqui conosco, falando a respeito do seu ministério. Tenho certeza que seremos muito enriquecidos. Tudo aquilo que Deus falará através da nossa irmã. Pedir para a nossa irmã, por gentileza, orar pela nossa irmã Letícia, né? Para que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na sua casa, podermos desfrutar aqui da tua palavra, através do nosso irmão. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já nos falou até agora. E nós queremos te pedir também, ó Deus, pela vida da nossa irmã Letícia, pelo que ela vai nos passar, que possamos aprender um pouco mais, ó Deus, com esse ministério, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, pela condição que ela teve de estar aqui. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós somos agraciados a cada manhã aqui na sua casa, com coisas, ó Deus, com ensinamentos para nos fortalecer, para nos estar animando cada vez mais, ó Deus, o caminhar com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Sei com a irmã Letícia, com o que ela vai nos passar. Use a sua filha, ó Deus, para estar nos passando algo que o Senhor quer falar para nós. Muito obrigada, Senhor. Eu oro agradecida por tudo. Amém, Senhor. Amém. Tá. Se precisar de água, tem aqui. Fica à vontade. Até às 11. Era só 5 para as 10. não enxergo mais nada. Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vou ficar com esse negócio aqui que eu me sinto mais segura com ele, mas acho que eu vou ter que ficar olhando para lá de vez em quando, tá? Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu enxergo melhor assim ou assim. Sabe como é que é, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando assim. Feliz, irmãos, feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Letícia Muniz, para quem não me conhece. Tem muito rostinho novo nessa igreja, né? Faz uns 8 anos que eu saí daqui, mas eu fiquei aqui por um longo tempo, né, Silvinha? Muito tempo. Quando eu cheguei aqui, meu filho tinha menos de 1 ano, e agora ele tem 21, né? Então, meus filhos cresceram nessa igreja aqui. Tem muita gente querida aqui, que eu já conheço, e muita gente querida que eu ainda não conheço, mas que eu já estou amando, porque a gente é família, né? Primeiro que a gente é irmão por causa do Senhor, não é isso, gente? Quantos aqui já me conhecem, já sabem do trabalho que eu desenvolvo na igreja? Levanta a mão, por favor. Bastante, né? Quem aqui nunca me viu, não sabe nem quem é que está falando, pode levantar bem alto, sim, não tem problema, não. Ótimo, bastante gente também. Então, vamos lá. Quantos aqui são membros da igreja mesmo, já são daqui, da nossa denominação presbiteriana? É isso mesmo, com vocês que eu quero falar, irmãos. Saudades, tudo bem? Bom, eu sei que está faltando bastante gente aqui também, não é? Se vocês puderem passar a mensagem, a gente está sendo transmitido ou não? Sim? Bom, irmãos, meu nome é Letícia, sou casada com Ivan. Quero que passe aí o slide. Vamos ver uma foto. Eles aí, ó. Quando eles eram daquele tamanho ali, meus filhos, a gente era dessa igreja aqui, tá? Pode passar mais uma foto. De novo, esse foi o dia do aniversário de 15 anos da Isabela, que é a mais velha lá, ó. E foi aqui na igreja o aniversário, bem ali no fundo. Essa decoração foi feita lá. E pode passar. Agora eles estão assim, quer dizer, a foto já está um pouquinho antiga, porque foi quando meu marido foi ordenado pastor. E ele é pastor agora na Igreja Presbiteriana Esmirna, que faz parte desse presbitério também. Isabela e Gabriela já estão casadas, graças a Deus, né? E Israel ainda está solteiro. Se alguém quiser, né, concorrer aí... Aí, Lara, quem sabe? A gente, né, tem uns amigos, a gente já faz os pretendentes acontecerem. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira isso aqui. Enfim, irmãos, para vocês conhecerem, quem não conhece, o meu marido se chama Ivan, pastor Ivan, Isabela é a da ponta, a Gabriela é a do meio ali, de bege, e o Israel é o menino ali. Está com 21 anos hoje, tá?
Estamos lá na Esmirna desde que Ivan começou o seminário, então ele acompanhou lá o tempo de seminário dele na igreja Esmirna, e depois ele foi ordenado e permaneceu lá. E está eleito para mais uns 4 anos. Eu consigo passar? É muito chique essa igreja. Me ensina. Aonde que passa? Aqui do lado? Tá. Sim, senhor. Vamos tentar. Deu nada certo. Tudo ruim. Tá no off? Peraí. Tava no off, peraí. Não. Ah lá, agora passou. Estou voltando. Pronto, aprendi. Irmãos, vamos lá. Saindo do brincadeira, né, para o que é sério, eu estou aqui como secretária presbiterial desse presbitério. Eu não sei quantos aqui sabiam que no nosso presbitério existe a Secretaria de Acessibilidade para Surdos. Quantos já sabiam? Pode levantar a mão, sem medo, gente. Está vendo quanta gente não sabia? Existe uma Secretaria Presbiterial de Acessibilidade para Surdos. Para que serve essa secretaria? Para vir nas igrejas e falar com vocês sobre isso e trazer para vocês a ideia de que é necessário que exista nessa igreja, em todas as igrejas locais, alguém que trabalhe com a acessibilidade. Já ouviram essa palavra, acessibilidade? Do que se trata? Alguém gostaria de compartilhar? Um de cada vez. Alguém já ouviu falar sobre uma lei de acessibilidade? Os advogados sabem, aqui tem um montão de advogados, sim ou não? O que a lei de acessibilidade diz? Fala aí, Denis, alguma coisa assim para ajudar nós. Bem resumo, né? Que as empresas, as igrejas, qualquer entidade tem que permitir que as pessoas com deficiência possam ter acesso à informação, à palavra na igreja e tudo mais. Ótimo. A lei de acessibilidade já faz um tempo que existe, né? E é ela que fala assim, se na sua igreja tiver escada, você tem que ter elevador para a pessoa cadeirante. Já ouviram isso daí? As instituições, as escolas, né, elas têm que se adequar, né? Tem que colocar piso tátil para a pessoa cega. Já ouviram falar esse nome? Piso tátil? Que é aquele pisozinho colorido que tem um negocinho assim que a pessoa passa o pezinho e sente, né? Braille no corrimão da escada para o cego. E a acessibilidade, muita gente pensa que é só para pessoas que estão com mobilidade reduzida, né, ou com dificuldade de chegar a algum lugar. Não é só isso, tá, gente? A acessibilidade é para a comunicação também. Vocês conseguiriam identificar se uma pessoa surda entrasse aqui na igreja? Se ele não falasse que era surdo, se ele não tentasse gesticular e se comunicar, só sentasse ali tentando receber uma palavra de alívio, ou, enfim. Assim como uma pessoa descrente se sente mal e procura uma igreja e quer ouvir uma boa palavra, o surdo sente a mesma coisa, é uma pessoa, certo? Composta de tudo que a gente também é composto, né? Alma, sentimento, tudo aquilo. Aí ele entra, senta, fica esperando e nada acontece. Porque as pessoas estão falando, as coisas estão acontecendo, mas ele não está recebendo essa mensagem. Já pararam para pensar nisso? A cegueira é uma deficiência perceptível, não é verdade? Se chegar um cego aqui, a gente vai identificar rapidinho. O diácono ali na igreja já vai tentar conduzir, é ou não é? Se chegar uma pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida, a gente também vai identificar rapidamente, sim? Sim. Eu já trouxe essa palestra em alguma outra vez aqui, né? E a gente vai relembrar algumas coisas para quem já viu e comunicar para aqueles que ainda não passaram por isso, ou talvez não pensaram sobre isso, tá, irmãos? Não é perceptível a deficiência auditiva se a pessoa não estiver usando um aparelho auditivo, né? Às vezes o surdo ele não precisa do aparelho, ele não usa. Simples assim. Nem todo surdo é usuário da língua de sinais. Olha quanta coisa a gente tem aí nesse meio, né?
E a pessoa que estuda para trabalhar com a língua de sinais, ela aprende a lidar com os tipos de surdez, os tipos de pessoas surdas, tá bom? A Secretaria de Acessibilidade para Surdos, aqui no nosso presbitério, ela é somente para surdos. Mas no nível do sínodo, todo mundo tem essa noção de presbitério e sínodo? Quem já passou pela classe de catecúmenos já tem esse conhecimento da nossa hierarquia presbiteriana, certo? Aqui a igreja local, ela faz parte de um grupo que é um presbitério, que são várias outras igrejas locais, que tem uma liderança, e esse presbitério faz parte de um grupo maior que se chama sínodo, que são vários outros grupos, né, que prestam contas para a parte nacional da nossa igreja. Falei alguma besteira? Tem presbítero aqui para me ajudar? Está tudo certo? Cadê o Luiz Fábio? Então, gente, lá no sínodo eu também estou como secretária sinodal. Lá no sínodo eu estou como secretária sinodal de acessibilidade em geral. Então, não só para a pessoa com deficiência auditiva, mas para a pessoa com cegueira, para a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, inclusive intelectual. Mas aqui hoje eu estou falando como secretária presbiterial de acessibilidade para surdos, tá? As deficiências, elas são um campo que a igreja pensa e para refletir pouco sobre isso. E a nossa sociedade está cada vez recebendo mais pessoas com deficiência. Estão nascendo mais crianças com autismo. Já pararam para perceber isso? Quem é da área da educação aqui? Não está tendo uma realidade assim, meninas? Certo? Cada ano que passa, mais crianças com deficiência. É considerado com deficiência esses transtornos também, né? A gente vai lendo, aprendendo e vai aprendendo a diferenciar o que é deficiência do que é transtorno, e a gente vai aprendendo a lidar com isso aí com bastante informação. E hoje eu quero trazer para vocês a informação em relação à pessoa com surdez, tá bom? Então, vamos deixar as outras deficiências, se vocês quiserem conversar sobre isso. Em outro momento a gente fala. Aí eu venho como secretária sinodal, mas hoje, como secretária presbiterial, eu preciso falar com vocês, e não só com vocês, mas com todas as igrejas do nosso presbitério. Então, eu estou buscando essa oportunidade, tá? Por isso que eu estou aqui. Solicitei uma escola dominical inteira para a gente bater um papo, para eu trazer informações para vocês, porque uma escola é onde a gente aprende, né? E nada melhor do que a escola dominical, para esse momento de reunir os cristãos. O que eu vou falar para vocês se trata de missões. Pode passar, tá? Ah, eu que passo, esqueci. Muito bem. Então, a gente vai falar de Bíblia, vamos falar de Deus, o que Deus pensa sobre isso, o que é a nossa parte nessa missão, tá bom? Tem muita gente que pensa em missões de uma maneira muito distante. Eu estou na igreja, eu sei que eu sou um missionário, então eu vou orar pelas pessoas, eu vou dar dinheiro para ajudar os missionários. Eu sei que essa igreja aqui tem uma mente missionária, a gente fala muito disso aqui, não fala, gente? Ajudar os missionários que estão em outro país, pastor Itamar, né, que a gente conhece muito bem, e a gente apoia. Mas missão não é só lá longe, missão é aqui do lado da gente também. Aliás, aqui nessa comunidade, em torno dessa igreja, tem pessoas surdas que não conhecem Jesus e que precisam conhecer, tá? E que são de uma cultura diferente da nossa, que erradamente as pessoas acreditam que estão inseridos na nossa cultura. Na verdade, eles estão inseridos, mas eles também têm uma cultura diferenciada da nossa. Além de ter a nossa, eles têm outra também. Tá? Então, é disso que eu quero falar com vocês. Porque, para a gente fazer missão num lugar, num ambiente diferente, que a gente não vive aquilo, a gente precisa conhecer, respeitar, né, para a gente conseguir alcançar a pessoa. Já ouviram falar um pouquinho desse movimento de fazer missão? Se você vai fazer missão lá no meio dos indígenas, na floresta amazônica, você precisa se preparar antes, saber da cultura deles antes, entrar lá com muito respeito e ir conquistando a pessoa aos poucos. É assim que funciona em qualquer missão. E é assim que vai funcionar com a pessoa surda também. Tá bom? Ninguém pode entrar invadindo, dizendo que ele está todo errado. Não é assim, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês.
Eu trabalho com a língua de sinais há bastante tempo. Desde 2006, eu fui chamada para o ministério, e eu desenvolvo isso na minha vida profissional. O Senhor me deu essa possibilidade, e, graças a Deus, eu trabalho... eu não digo que eu trabalho, né? Na verdade, o meu trabalho não é cansativo, porque eu gosto muito de tudo que eu faço. Hoje eu trabalho como professora bilíngue de educação para surdos aqui em Guarulhos, na prefeitura. Então, eu trabalho num polo que é aqui no Bom Clima. Se alguém tiver interesse em conhecer, visitar, eu estou lá no período da tarde com as crianças pequenininhas, todos eles surdos, que usam aparelhinho e que estão aprendendo a língua de sinais, e a gente está nesse processo aí com eles de ensinar. Tá? Trabalho no Senai, que é aqui do lado. Todo mundo sabe onde fica o Senai? Aqui, perto do Bosque Maia, ali, né, na parte de cima. Sou professora ali há mais de 10 anos também, ensino Libras ali. Estamos com turmas... na verdade, não está aberta, já fechou, porque está gratuito o curso, né? Eu sempre tento divulgar, só que não dá tempo, às vezes nem chega aqui, porque fecha, as pessoas estão procurando, e está sendo rápido, porque está sendo gratuito. O curso de Libras não é um curso barato, geralmente, né? E aprender Libras não é fácil. Né? Tem gente que fala, é tão lindo, eu quero lá aprender, eu quero que você me ensine. Aí a turma começa grandona e termina com uns 5, assim, 10, que são os remanescentes, aqueles fortes. Só os fortes ficam. Os fracos, espana rapidinho. Por quê? Não é fácil aprender uma língua. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter vontade de fazer aquilo. Você tem que entender o processo, a necessidade, querer... né? E só assim você continua. Então, eu não engano mais ninguém. Se em algum momento eu falei, não, vai, você consegue. Claro que você consegue. Qualquer um consegue, desde que ele seja firme até o final. Né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o certificado do curso de Libras. Entendeu? É uma brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo, gente. Aprender Libras dói. Assim como dói para o surdo aprender a falar português, tá? Não é simples aprender a falar português para uma pessoa surda. Não é simples aprender a escrever. Aí o pessoal tem uma ideia assim, se chegar um surdo aqui, eu abro a Bíblia, né? Ele lê, né? Aí a gente faz assim, lê aqui, ó, tá lendo aqui agora, ó, aqui. Vai acontecer nada, porque o surdo não vai entender nada do mesmo jeito. Não lê. Não é a maioria dos surdos que sabem ler. Infelizmente, tá, gente? E isso tem a ver muito com a parte educacional do Brasil. A gente tem ainda uma educação de surdos precária aqui no Brasil. A gente está iniciando um novo processo agora, faz alguns anos, aí, desde 2017, mais ou menos, que foi implantado ali o bilinguismo nas escolas, e esse é o melhor caminho, mas até pouco tempo atrás era outra concepção de educação que prevalecia. Todo mundo acreditava que os surdos precisavam falar, né? E não que isso seja ruim. Se o surdo quer falar, ou se a família tem condições de dar essa possibilidade, passar com ele na fonoaudióloga e tudo mais, isso é muito conveniente e importante. Quanto mais recursos a pessoa tiver, melhor para ela, tá? Mas a gente não pode privar a criança surda de aprender a língua de sinais. E qualquer pessoa deveria aprender a língua de sinais. Na escola deveria ter isso. A gente tem uma segunda língua na escola que oferecem para a gente sem a gente nem querer. Que língua que é? Inglês. Quem aqui nunca aprendeu inglês obrigatoriamente lá na escola e teve que fazer prova, passar de ano? E todo ano era a mesma coisa, verbo to be, verbo to be, verbo to be, é ou não é? A gente teve que passar sabendo pelo menos o verbo to be. Como é que é o verbo to be? Eu tubo, tu tubas, ele tuba? Não, né, irmãos? Mas, assim, é um negócio que é imposto para a gente não tem muito onde usar, a não ser que a gente vá viajar, fazer, né, um intercâmbio, um negócio assim. Mas a língua de sinais está do lado da gente. As pessoas estão precisando se comunicar por meio dela e a gente nem aprende. Não é? Já pararam para refletir sobre isso? Vamos, então, caminhar sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Eu estou te chamando, tentando movimentar o seu coração para uma coisa que se chama missão. Missão urbana, missão do lado da sua casa. Você não precisa sair para longe, mas você precisa estudar, tá bom? Eu sou missionário. Você é missionário? Quem se considera um missionário aqui, levanta a mão.
Meu irmão, quem aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Um dia entendeu o plano da salvação. Tem um monte de gente com medo. Tem um monte de gente com medo de ser de Jesus. Quem é de Jesus, levanta a mão. Conhece Jesus? Entendeu o chamado dele? Entendeu o plano de salvação? Entendeu que você era pecador um dia, que você estava na beira do inferno, e aí alguém te estendeu a mão, como o menino falou aqui. Como é que ele chama mesmo? Desculpa, meu irmão. João. Parabéns, a palavra dele foi ótima. Jesus fez isso para você e você fez o quê? Agarrou na mão dele e ele, te puxou. Foi ou não foi? Agora você sabe quem é Jesus. Mas ele disse para todos aqueles que conheceram ele fazerem o quê? Ide e pregai o evangelho a todas as pessoas perfeitas e normais. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Mais alto. O povo tem medo. Para de ser medroso, irmão. Não é difícil, não. O jugo é suave, é leve. Ele capacita a gente. Toda criatura, surdo é criatura, cego é criatura, pessoa com deficiência. É difícil, mas não é impossível não, irmão. Aquele serzinho que está lá com autismo, aquela família que tem um autista e não está frequentando a igreja. Coração está lá, pulsando, precisando de Jesus, com aquele vazio lá, que todo mundo sente quando Jesus ainda não entrou. Tá? Pensa naquilo, nisso, nesse vazio aí que todo mundo tem, que cabe só Jesus ali. Enquanto Jesus não entra lá, a pessoa está vazia, está mal, não está bem, está procurando algo. Nós somos seres que fomos criados para adorar. Todo mundo já aprendeu isso? Então, a gente está sempre buscando aquilo a quem a gente quer adorar, a gente precisa adorar. Se a gente não adorar a Deus, se a gente não aceitar Jesus, as pessoas vão procurar outras coisas para adorar, vão se afundar em droga, vão ficar na vida procurando as coisas. E não é fácil, não. Ser crente não é fácil. Vir na igreja, às vezes, é até cômodo, mas não é só isso, não, irmão. A gente não pode se acomodar em só vir, sentar e receber. Nós temos que receber, aprender, se aprimorar e sair. E levar isso para outra pessoa. Se a gente não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes. Eu sei que isso é uma coisa que martela dentro da gente e a gente fica assim, né? Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda. A gente que é presbiteriano tem um negócio de predestinação que às vezes trava a gente fala, se não for eu, o outro vai falar, enfim. Deus quer usar você. Por isso que você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Sinto muito. Sinto muito. Foi Deus que quis trazer você aqui, foi Deus que permitiu que eu viesse aqui, e tudo isso a gente acredita que vem de Deus. Certo? Vamos entender o que a palavra fala sobre deficiência, sobre isso que a gente está contextualizando hoje, tá? Eu quero que vocês fiquem livres para perguntar, para interferir, porque aqui é uma escola e a gente está numa aula. Tranquilo? Não fique com medo de mim, não. Eu sou assim mesmo, sou carioca, perceberam? É uma carioca assim da Gema, né? Não é da Gema, não, da Clara. Mas eu nasci lá, mas já estou aqui, mais tempo do que vivi lá, né, Silvinha? Eu vivi lá até 19 anos só. Aí mudei para cá, tive meus filhos e vivo aqui até hoje. Muito bem, irmãos. Não precisa abrir se não quiser, mas o texto bíblico vai ser projetado ali, tá? Lê lá para mim, por favor, todos juntos, vai bem alto. Muito bem. Onde está escrito? Lá em Levítico. Levítico é Velho ou Novo Testamento? Lá em Levítico, o Senhor estava instituindo as leis para o povo dele, certo? Não é isso? É uma lei isso aí, Não amaldiçoarás o surdo. Então, meu irmão, meu Deus, Letícia, desde aquele tempo existia surdo? Desde que o pecado entrou no mundo, doença, deficiência, defeito, coisa ruim, espinho, tudo apareceu na terra, né? Então, existem vários relatos antigos de pessoas com deficiência na Bíblia, sim. Aí, é claro, ao longo de todos os anos e tudo mais, o tempo passou e cada civilização pensava, ai, meu Deus, se nasceu com deficiência, é pecado na família, ele que se resolva lá, e, enfim.
E aí, hoje a gente sabe que não é isso, né? A gente estuda, aprofunda, e a gente não tem que ficar questionando Deus. Ah, mas por que ele nasceu surdo? Ah, por quê? Não. Por que ele nasceu assim? Por que ele adquiriu essa doença? Meu irmão, você pode não ter nascido surdo e ficar surdo hoje. Ai, eu nunca pensei nisso, Letícia, mas é verdade. Acidentes não acontecem? Sim ou não? Tem gente que sai bem de casa, dirigindo, vai para o trabalho e volta meses depois que sofreu um acidente, ficou em coma, não sei o que, ela voltou sem perna, voltou com algum problema. Não pode acontecer isso? A vida é frágil, irmãos. Não estou desejando nada de ruim para ninguém, não, tá? Mas eu quero que você pense que a gente não é super-herói, não. Né? Eu posso não ter nascido surdo, mas eu posso ficar surdo. Eu posso precisar um dia dessa língua. E se ninguém quiser falar comigo? Se coloca no lugar do outro. É isso que a gente tem que fazer. A pessoa que está com mobilidade reduzida, se coloca no lugar dele, quanto tempo a mais ele vai ter que demorar para chegar no lugar, ele vai ter que sair de casa muito mais cedo do que você, que tem as pernas perfeitas. Sabe? A gente tem que ir pensando nessas situações quando a gente é ser humano, né? Na verdade, quando é ser humano, eu ia falar, quando a gente é cristão, a gente tem que pensar, mas não é só o cristão. Tem gente que não é cristão e que faz mais do que nós. Já pararam para pensar nisso? Que cria ONG, que vai atrás, que acorda cedo, que se preocupa, que arrecada valores. E, às vezes, a gente só vem na igreja no domingo, alivia a consciência e volta para a semana. E nem pensa que eu tenho um trabalho para fazer. Meu trabalho é cuidar da minha vida. Irmão, vamos aprofundar mais aí. Passa mais um, por favor. Ah, não, sou eu que passo, espera aí. Lá em Êxodo, Velho Testamento de novo. Vamos ver quem lembra desse texto aí. Lê para mim. Quem se lembra em que momento o Senhor falou isso para alguém? Quem foi que recebeu essa palavra? Quem sabe, me ajuda. Aonde? Na sarça. Naquele tempo de Moisés já existia surdo. E Deus falou, quem fez o surdo, menino? Deus estava nervoso nesse momento. Estava ou não estava, gente? Ficou chateado com esse rapaz aí que não confiou nele. Moisés, no primeiro momento, não aceitou o trabalho. O que Deus estava chamando ele para fazer? Libertar o povo de Israel da escravidão, do cativeiro lá do Egito. Olha o sinal de Egito, ó. Egito. Muito bem. Aí ele falou, não, Deus, espera aí, mas eu não sei falar direito, não, minha língua é pesada. Não foi um negócio assim que ele falou? E aí Deus falou o quê? Eu imagino até a sarça assim, ó. Sabe quando o fogo acende e fica mais forte? O fogo estava queimando ali. Ele falou, não, Senhor. Aí, fui eu que fiz, menino. Presta atenção aqui. Estou te chamando, você vai que eu serei com você. Eu serei a sua boca, eu falarei por você. Irmão, Deus está falando para você assim, ó. Tem uma sarça aqui, tá? Está queimando. Aí eu estou falando aqui com você. Aí você fala, não, mas Libras não é para mim, não tem coordenação motora, não. Aí o fogo, ó, para com isso. Entendeu? É isso que Deus está te falando agora. Se eu fosse você, eu ouvia, presta atenção. Gente, nós temos pouco tempo. O irmãozinho João falou que Jesus está voltando. Tá ou não está? Tá. Está perto ou não está? Como é que a gente sabe que está? A Bíblia está se cumprindo, meus irmãos. Tá? Aquelas pessoas que você ama e que ainda não servem a Jesus, isso deve estar fervendo no seu coração. Meu Deus, Jesus pode voltar a qualquer momento e fulano não aceitou Jesus ainda. O surdo está assim, ó, se enfiando em droga, fazendo o que não deve, de tudo por aí, porque ele não recebeu também a palavra. Tem pouca gente que faz esse trabalho e que está preocupado com isso. O surdo é gente. O cego, apesar da sua cegueira, da sua dificuldade de visualizar as coisas, ele tem uma recepção auditiva. Ele está ouvindo o que está se passando na internet, por exemplo, né? Aos que têm acesso, ele tem condições de ir num local onde se fala de Deus e ouvir. O cadeirante, pessoa com mobilidade reduzida. O surdo, não. Entende um pouco aí a diferença da situação mais séria e mais importante que acomete?
Eu estou na secretaria presbiterial tem mais de 10 anos, uns 12 ou 13 pelo menos. Secretária presbiterial, e eu tenho 9 igrejas sob minha responsabilidade, e somente uma igreja tem intérprete até hoje. Olha que dor no meu coração. Sabe qual? Aquela que eu estou lá, interpretando. Imagina 10, 12 anos ali sozinha, vindo, falando, tentando convencer, explicar. Eu conheço diversos surdos em Guarulhos. Não é fácil evangelizar surdo. Os surdos vão na igreja, eles não ficam. Às vezes vem, visita, tal, mas, sabe, tem gente que bate na porta deles todo domingo. Quem é que bate na porta todo domingo ou todo sábado com uma bolsinha? Hã? Testemunhas de Jeová. Irmãos nossos que falam a mesma coisa que a gente, sim ou não? Não, irmãos. É não. Você fala assim, meu Deus, não. Você fala assim, não. Não. Eles não falam a mesma coisa que nós, mas eles vão lá dentro da casa da pessoa. Hoje, as estatísticas mostram que muitos surdos são testemunhas de Jeová. Acreditaram naquilo dali, porque teve gente que foi lá, que levantou cedo, que se vestiu, que estudou, sabe, que treinou aquilo ali que precisava sinalizar, falar. Oferece o ensino da língua de sinais. Eles fazem isso, sabe há quantos anos? Também não sei, muitos milhares de anos. Anos-luz na nossa frente, que eles estão batendo de porta em porta. Antes de você nascer, já existia testemunho de Jeová batendo na porta da sua casa. E desde o tempo que eles perceberam, nossa, tem gente surda ali. Desde o tempo que os surdos não eram visíveis ao mundo, porque as deficiências foram escondidas por muito tempo. Isso é história, irmão. A história conta isso. No tempo que a gente nem sabia que existia pessoa com deficiência, porque as famílias escondiam, tinham vergonha, né? Não tinha lei, não tinha nada que amparasse. O pessoal do Testemunho de Jeová estava lá na porta deles, levando a doutrina que eles acreditam que é certa e que a gente sabe que não é. Entendeu? O Senhor me chamou, vou até falar para vocês de novo, vou arrepiar tudo de novo. Um dia eu estava no meu apartamento, onde eu morava, lá no Continental 5, onde a Jéssica mora, não sei se mora ainda, já morou? Morou, né? Ela morou no meu apartamento. Eu estava lá, minhas crianças eram pequenas, era 2006, mais ou menos, eu estava lavando roupa, e a minha lavanderia dava bem assim para a portaria. Vou contar rápido. Não sei... meu Deus, o meu tempo já está acabando. Eu, olhando para a portaria, vi uma movimentação lá, e eu estava lá no curso de Libras, que eu aprendi, que eu ganhei o curso de Libras aqui na Prefeitura de Guarulhos. Eu sou professora aqui há 21 anos. E aí, estou fazendo o curso de Libras, e, de repente, eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, Libras aqui no meu prédio. Aí, quando eu olhei mais assim, sabe quando você dá um zoom? Eu não dei, né, não foi um zoom de verdade, mas a minha mente fez um zoom assim, ó. Quem são aquelas pessoas? Eles moram aqui ou não moram? Aí eu vi a bolsinha. Eu falei, nossa, testemunha de Jeová. TJ, o sinal. Letra T, letra J. TJ. Eu falei, como assim? Tem surdo no meu prédio, aqui no meu condomínio, e eu nem sabia, mas o testemunho de Jeová está vindo aqui evangelizar. E eu ainda nem sei língua de sinais. Naquela hora, foi ali que Deus me chamou. E um chamado não é uma coisa simples. Agora eu entendo o que um pastor sente quando é chamado, porque quando você sente o chamado, você se sente impelido a ir e fazer alguma coisa. Você não consegue mais ficar parado. Naquele momento me deu vontade de chorar, de rir, tudo ao mesmo tempo. Eu escutei uma voz, eu achei que era Ivan falando comigo. Aí tem gente que fala assim, Letícia, você não está muito presbiteriana, não, porque presbiteriano não sente essas coisas. Está frio, né? Sempre presbiteriano está com frio. Não, irmão. Sou presbiteriana desde que eu nasci. Eu nasci na igreja presbiteriana, tá? Eu nunca fui pentecostal, nunca. Tá? Então, a minha doutrina é essa que eu creio, essa que eu gosto, essa que eu sigo, entendeu? E foi na minha doutrina presbiteriana que Deus me chamou. E o chamado foi da seguinte forma, tá? Quando eu olhei e entendi, parece que veio uma mão lá de dentro, assim, ó, puxou alguma coisa lá de dentro, sacudiu lá no alto, jogou de volta, e eu fiz assim, meu Deus, o que foi isso aqui? Ivan, o que você falou? Falei nada, estou assistindo televisão. O apartamento é pequeno, né? E a gente estava perto um do outro. E a voz foi nítida. Falou, é isso que você tem que fazer. É isso que eu quero que você faça. Aí eu fiquei procurando, que voz é essa?
Esquisito, irmãos. Nunca tinha tido uma experiência dessa, não. Depois a gente conversa melhor sobre isso, se você quiser saber mais detalhes. Mas eu senti tontura, eu senti coisas físicas e eu falei, oi? É para arrepiar. Eu arrepio toda hora que eu conto. E não tem só isso que aconteceu comigo. Tem gente aqui que sabe que eu tive um processo estranho, que eu tive aí um diagnóstico horrível, que a gente achou que eu ia morrer, né? E ali foi mais uma vez confirmado esse chamado. Eu vou preservar a sua vida porque eu quero que você faça uma coisa. Ai, arrepiei de novo. Não vou chorar, não. E daí para frente, muita coisa aconteceu. E eu quero, inclusive, mostrar para os irmãos algumas coisas aí que eu nunca imaginei que fosse acontecer e foram acontecendo na minha vida. Mas vou tentar seguir aqui o padrão e ir respondendo na medida da possibilidade. Então, irmãos, foi Deus que fez o surdo. A pessoa que ouve, a pessoa que não enxerga, é tudo dele e tudo tem propósito, tá? Ah, se ele nasceu assim, é porque ele não tem que receber. Não, irmão. Ele fez aparecer uma língua de sinais, e não existe só essa língua de sinais. Pensa nas missões transculturais. Em cada país existem pessoas surdas, e cada país tem uma língua de sinais diferente. Aí tem gente que fala, mas a Libras não é universal? Não, não é universal. Libras, Bra, é Brasil. A ASL é a língua americana de sinais, a língua francesa de sinais é outra, a língua japonesa de sinais é outra. Então, dentro de cada país ainda existe uma outra língua, que é a língua de sinais. E, às vezes, não existe só uma língua de sinais. Aqui no Brasil existem outras. Tem indígenas, que utilizam uma língua de sinais criada por eles lá, entendeu? Então, assim, nosso país é grande, dimensões continentais, né? Tem muita língua ainda que não foi traduzido. A Bíblia, a gente sabe sobre isso um pouco, né? Sempre que vem um missionário fala, ainda falta tantas nações que não têm a Bíblia traduzida. E a língua de sinais era uma delas, mas agora a gente já tem o Novo Testamento. Eu estou feliz porque eu participei um pouquinho disso. Vamos ver os dados estatísticos e a gente tenta entender melhor. Para a gente entender, mas vale a pena? Se fosse um só, já valia a pena. Imagina sendo essa quantidade aqui. Vamos lá. O último censo mostrou 9.700.000 de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Tá? Quase 10 mil. Já deve ter alterado esse valor, porque foi em 2010, o último censo, né? Já estamos em 2024, já faz bastante tempo. Esses são os graus de surdez aí que estão, inclusive, colocados na Lei de Libras. Existe uma lei que se chama Lei de Libras, tá? Um decreto que institui lá o ensino da língua de sinais, como que os surdos têm que ser educados, quem são os profissionais que podem cuidar deles, tanto na área da saúde quanto na área da educação, quais são os cursos que o intérprete precisa ter, quais são os cursos que o professor bilíngue de surdos precisa ter. Está tudo nesse decreto aí. De 2002 é a lei, 2005 foi o decreto, e a partir de 2010 é obrigatório, em todos os lugares, terem intérprete de Libras. Aí fala aqui, nessa lei, que todo local público que atende o público tem que ter intérprete de Libras. Daí a gente fala, não, nossa igreja está com a porta aberta, que atende todo mundo, né? Cadê o intérprete de Libras? Apesar de a gente não ser uma instituição pública, como, por exemplo, aqui a gente tem o Fácil, não tem? O Fácil, onde você vai resolver a sua conta de água, a conta de luz, coisa assim. Lá tem que ter atendimento. Vou na Receita Federal, lá tem que ter atendimento. Esses são os ambientes públicos colocados na lei, tá? Mas a igreja deveria ter pensado nisso antes de existir uma lei, eu penso. Vamos lá. Olha, dos 9.700.000, nós dividimos ali um pouquinho. Ó. Aquilo ali representa 5,1% da população. É pouco? É uma minoria. Mas é uma minoria que precisa de Jesus. 347.000 são completamente surdos. Tá? 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos. 2 milhões têm uma perda severa. 6,7 milhões estão em áreas urbanas, isso é, perto de nós. 7,5 milhões têm só alguma dificuldade para ouvir. Então, com o aparelho auditivo, ele consegue
resolver bem isso. Resolver a fala, né? Que eu quero dizer, aprender a falar, a se comunicar como a gente está acostumado, tá? Aqui em Guarulhos, não, desculpa, aqui em São Paulo, no estado são 710 mil e na cidade 195 mil. Eu pensei que eu ia ter trazido os dados de Guarulhos, mas eu não trouxe, desculpa. Mas eu tenho em algum outro slide. Muito bem. Então, pessoal, surdos a gente sabe que tem, tá? Os surdos, eles têm toda uma história e cada surdo é um mundo diferente, né? A gente tem surdos que têm muita conhecimentos, que estão na faculdade, que conhecem a língua de sinais, ou que são oralizados. Tem surdos que não tiveram as mesmas oportunidades e não sabem nem ler e precisam do nosso apoio, né? Do apoio do professor bilíngue, do intérprete de Libras, tá? Então, se a gente um dia colocar alguém aqui, fazer um ministério com isso, a gente tem que conhecer esses detalhes. E é claro que no curso de Libras a gente aprende com mais profundidade esses detalhes, tá? O que é a língua de sinais? Esse símbolo aí significa acessível em Libras. Quando tiver um intérprete, ou mais de um, se Deus quiser, que essa igreja é grande, Senhor, levanta alguém aqui, Pai. E a gente coloca lá na frente um quadro, uma placa, dizendo que a nossa igreja é acessível. E aí vocês vão fazer uma camiseta preta linda, com um negócio assim da acessibilidade. Né? Eu sei Libras aqui. Tem gente que já fez curso aqui comigo. E o pastor está sabendo, tá, irmão? Vai que a responsabilidade vai chegar um dia. Libras é, por lei, a segunda língua oficial do Brasil. Alguém já sabia disso? O decreto 5626 é que diz, é reconhecido oficialmente como língua, a língua que os surdos utilizam, tá? É os surdos do nosso país, não é o surdo de todos os lugares, não, tá bom? Aí tem gente que fala assim, Letícia, você é a moça da mímica? Eu falo, não. Fosse mímica, eu estava por aí, né? Com a cara pintada de branco, né? Não é isso. É claro que na Libras a gente usa um pouco de mímica, às vezes sim, em alguns momentos sim, mas não necessariamente ela é mímica, tá? A mímica é só uma linguagem que a gente aproveita para melhorar ali a língua de sinais. A Libras, ela é uma língua, ela tem estrutura. Cadê aquela luzinha? Tem uma luzinha aqui? Não? Tem, mas eu não sei usar. Deixa eu ver. Está lá. Estruturadas a partir de unidades mínimas, formando a unidade mais complexa, gramática, semântica, morfologia, sintaxe. Língua portuguesa, a gente aprende na escola, não aprende? Mas você já chega na escola falando português. Por que você tem que aprender português lá? De novo. Porque você usa, mas você não sabe os detalhes. O que é substantivo, o que é artigo, o que é plural, né? O que é gênero, certo? Verbo. Não é tudo isso que a gente tem que aprender? A língua de sinais é a mesma coisa. A gente usa, mas a gente precisa aprender o detalhe dela. Como que eu divido essa língua? E ela é uma língua, ela não é uma coisa qualquer, é uma linguagem que a gente usa, aí, um modo de dizer alguma coisa. Não é. Ela é uma língua. Por isso é errado a gente dizer linguagem de sinais. Não é linguagem, é língua. Tá, irmãos? Porque ela tem uma estrutura, igual a língua portuguesa tem uma estrutura. A língua de sinais tem uma estrutura completamente diferente da língua portuguesa. Por isso que dói aprender. É como se você estivesse aprendendo inglês, que tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Na verdade, a língua portuguesa tem uma gramática bastante difícil. Por isso que a gente estuda para sempre. Todas as vezes que você vai para a escola, faculdade, você está estudando língua portuguesa. Não é? Não acaba nunca, porque de tão difícil que ela é. Já a língua de sinais, ela tem uma complexidade parecida com a língua americana, né? O inglês. Já não tem conjugação de verbos. Existe uma facilidade aí, então, para a gente aprender, tá? Muito bem. Qual a diferença da língua portuguesa para Libras? A língua portuguesa você usa ouvido e fala. Você usa som, a audição do som e a emissão do som. Na Libras, não. Você vai usar gestos e visão. Então, o que dificulta a nossa aprendizagem é isso. Os canais são diferentes. O canal de comunicação.
tá? Porque se você sabe o português e você vai aprender o inglês, você está usando os mesmos canais de comunicação. Você vai ouvir a pronúncia, aí você vai tentar pronunciar. Isso é um caminho já conhecido pelo nosso corpo, né? Já estruturado. Mas, quando eu vou para a língua de sinais, minha mente, meu cérebro não está adaptado para isso. Então, eu tenho que fazer ele adaptar. Por isso que dói. Entendeu? Mas é legal. É legal. Bom, sobre a Libras, a gente pode dizer que a Libras é a língua materna dos surdos brasileiros, é a primeira língua. Então, o que acontece na educação de surdos? Por muito tempo, foi obrigatório que eles aprendessem a língua portuguesa como primeira língua, mas isso é impossível para muitos surdos, a maioria. Tá? Então, hoje, a concepção de educação entendeu o quê? Que a primeira língua tem que ser a língua de sinais. Por isso, a gente tem uma educação bilíngue e ensina primeiro a língua de sinais para a criança, para depois introduzir a língua portuguesa como uma segunda língua. Sabe como você aprende o inglês na escola como uma segunda língua? A gente tem que ensinar para o surdo o português como uma segunda língua. E, para nós, a Libras aqui é uma segunda língua, porque a sua primeira língua é a língua portuguesa. Deu para entender ou está muito esquisito? Está difícil, está não? Qualquer coisa, perguntem, gente. Levanta a mão aí, me interrompe e fala. Cadê? Volta. Uma língua formada por gramática, semântica, morfologia e sintaxe próprias. Uma língua da modalidade gestual visual. A segunda língua do país, possível de ser aprendida por qualquer pessoa. É verdade. Não vem com esse negócio, eu não consigo, mas não consegue sim. É só querer. Silvinha aí, Silvinha. Silvinha já fez. Necessária para a acessibilidade e a boa comunicação dos surdos. É necessário, irmão. Vai doer, mas o cara precisa. Ele está sozinho no mundo. Às vezes, ele está dentro de uma família que não fala com ele. Se coloca no lugar das pessoas. É como se você fosse estrangeiro dentro do seu próprio país. Você falar uma outra língua. Sabe, tem surdo que cresce sem comunicação com a família. Estou com fome, aponta, quero comer. Mas não conversa sobre os seus sentimentos, sobre os comportamentos, sabe? Como se comportar diante das coisas. A família, às vezes, prende demais, às vezes solta demais. Não sei o que fazer com esse menino, não. Entendeu? Existe uma dificuldade. Ninguém está preparado para receber uma criança com deficiência, né? E tem família que corre atrás e aprende, tem família que não. E não é a maioria que vai atrás e aprende. Entendeu? As famílias, nem todas elas têm uma estrutura financeira tal para poder fazer esse movimento de auxiliar essa criança, né, essa pessoa com deficiência aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de cultura do surdo para o ouvinte, tá? Todos nós aqui somos ouvintes, tem ninguém surdo aqui não, né, gente? Porque eu estou aqui falando, acreditando que todo mundo é ouvinte, senão eu tinha que estar interpretando. O que é a identidade surda, a cultura surda, a comunidade surda? Vamos lá, o que está escrito ali. Surdos percebem e sentem o mundo à sua volta de forma diferenciada, um mundo sem ou com pouco som. Para ouvintes, quase tudo à volta tem ou precisa de som para ajudar na comunicação e fazer sentido. Por serem minoria linguística, os surdos acabam se organizando em comunidades, criando sua própria cultura e identidade. O surdo tem um sinal visual que identifica seu nome, faz parte da sua identidade. Muito bem. O meu sinal da língua de sinais é assim, ó. Esse é o meu nome. Os surdos de Guarulhos me conhecem por esse sinal aqui, ó. Significa Letícia. Outra Letícia não pode ter o mesmo sinal que eu. Tá? Porque eu tenho ciúme desse sinal. Brincadeira. Mas, geralmente, não é assim, toda Letícia é desse jeito. Não, o surdo olha para você, vê uma característica sua e sinaliza. A Silvinha tem um sinal. Qual que é o seu sinal, Silvinha? Você lembra? Eu lembro, assim, com a letra S de Silvinha, assim, ó. Porque era para ser assim, ó. Silvinha. Algumas pessoas tiveram sinal aqui. É a característica dela. Foi quem que deu? Foi o Bruno, não foi?
sei se eu estou saindo. Na época que eu trabalhava na Unimed, né, eu até comentava isso com você, eu trabalhava com 3 pessoas surdas total. E, assim, era muito engraçado que a inclusão não era vista dentro do hospital. E a gente está falando de um hospital. Então, todas as reuniões que tinham que fazer, né, aprendi um pouco com a Lê, fiz o curso com ela. Então, o básico, assim, o básico de sobrevivência, mas o pouco que eu aprendi, eu transmitia a informação para eles, conversava com eles, quando eles estavam tristes com alguma coisa, era comigo que eles iam conversar, era comigo que eles iam desabafar. E era muito engraçado essa conexão, né? Então, tipo, a coordenação em si, eles não se importavam com o colaborador. Falavam assim, não, Nath, vai lá e fala com eles, porque eu não entendo o que eles falam. Tipo, não tinha vontade de aprender nem nada. E, para mim, um ponto crítico foi quando a gente tinha uma paciente lá que ficou internada na UTI, grávida, e ela era surda. E ela só estava pedindo um copo d'água. Ela passou a noite com sede, e ninguém quis entender ela. Aí, o médico me chamou, fui lá na UTI, comecei a conversar com ela, com um pouco eu sabia, e aí eu falei, gente, ela só está com sede. Aí ela falou assim, muito obrigada por você ter vindo me escutar, porque ninguém me deu atenção até agora. Então, é uma coisa muito, muito, muito séria, é uma coisa que faz falta. Agora é o momento de chorar, pode chorar. Ai, como presbiteriana é assim, gente. É uma coisa muito séria que, às vezes, a gente acha que não tem tanta relevância, mas faz uma diferença surreal dentro do mercado de trabalho, dentro da inclusão, enfim, principalmente dentro da área hospitalar, que é uma área que necessita demais. O que acontece muito, aqui em Guarulhos a gente tem experiência, eu sou um profissional que trabalha com educação profissional aqui no Senai, então eu encontro pessoas, alunos, que vêm fazer curso profissionalizante, que vêm aprender a língua de sinais e tudo mais. O que a gente fica sabendo? Que as empresas, elas contratam a pessoa com deficiência, né? Bastante surdos estão empregados aqui nas nossas empresas de montadora, essas empresas grandes, tipo a Camis, Tecfil, não sei se Carina, conhecem essas grandes empresas que são indústrias aqui em Guarulhos? Elas contratam. Para a linha de produção, não tem melhor, porque é só aprender a fazer e repetir, e repetir, e repetir. Quer falar? Pode falar. Continental. Sinal da Continental, um cavalinho. Ó, o Fernando tem sinal. Fernando, ó. Fernando. O F na testa. Foi muito legal, assim, a gente fez o curso com você. Inclusive, eu não fui um dos remanescentes, porque é difícil mesmo, muito difícil. Mas, como aprendizado pessoal, é uma coisa muito fantástica. Eu conheci 2 surdos lá, um era o Adair, gente fantástica, muito legal. E o engraçado, quando eu entrei lá, porque a empresa é enorme. E, assim, quando você entra, você fica meio assim, você não conhece ninguém. E o engraçado é que, quando eu entrei, os pessoal achavam que eu era surdo, porque eu não falava e comunicava um pouco com surdos, né? Isso foi muito fantástico e aprendizado para mim, assim, foi muito, muito legal. Legal. A Libras, na prática, é muito melhor, né, gente? É legal você aprender com eles próprios. Então, a gente traz eles para cá e eles próprios ensinam para a gente, sabe? Isso aí é um caminho interessante, isso que ele está falando ali. As empresas, às vezes, elas contratam e não tem ninguém dentro da empresa que consiga conversar com eles. Eles só querem a mão de obra. Eles não estão preocupados com a vida, se a pessoa está precisando de alguma coisa, se ela é casado, tem filho, sabe? Aí ficam escolhendo. Tem surdo que recebe salário e fica em casa, porque a empresa só quer ele no papel porque existe uma cota. Conhece isso? Os advogados conhecem. Lei de cotas. A lei de cotas garante a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aí a pessoa está lá dentro da casa dela, sem trabalhar, recebendo um saláriozinho, sem ganhar experiência de nada, sem se comunicar com ninguém. Não, porque a gente só precisa aqui no papel. Qualquer coisa para mostrar para o fisco, lá, sei lá para quem que eles têm que mostrar. Né? Tem pessoa com deficiência no quadro, mas cadê? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Isso é discriminação, é exclusão em vez de inclusão. Né? A empresa contrata, mas não está preparada para isso, é o que ela falou. No hospital, a pessoa chega lá, surda, às vezes está se debatendo, querendo falar, gesticular para tentar se comunicar, estão prendendo a mão dele. Já viram? Tem até vídeo que às vezes passa na internet, a gente recebe pelo
Instagram e tal, surdo se debatendo lá, e de repente alguém fala, peraí, solta a mão dele. Aí ele fala alguma coisa, meu nome e tal, não sei o que lá. Aí a pessoa consegue se comunicar. Foi o que a coleguinha ali, a irmã, fez, né? De ir lá e saber que a pessoa só queria beber uma água. Pode falar. Fala alto, assim, do seu jeito. Vou falar do meu jeito. Klaus. Então, eu queria te perguntar, então, alguma coisa na prática, tá? Bora. Porque o arrepio foi no meu pai, mas acho que era para cair em mim. É que, assim, a gente, como trabalhadora da área de educação, né, ainda mais a gente que tem escola, é uma coisa que não dá para se eximir. Mas eu não conheço nada do universo do surdo. Conheço do autista, porque é a demanda que a gente tem e que uma escola regular pode atender, né? Mesmo assim, com muito estudo e muita coisa. Então, assim, a minha pergunta é, para o autista, a gente consegue alguns cursos livres, algumas coisas que a gente consegue fazer online e se dedicar, porque, assim, querer todo mundo quer. Assim, não é querer todo mundo querer muitas pessoas querem. Mas eu, por exemplo, tenho um problema muito grande de tempo, de deslocamento, porque eu e Deus na escola, né? Mais, assim, para dizer a verdade. Então, na prática, existe alguma coisa que a gente consiga fazer de maneira virtual? Há possibilidades disso ser feito? E queria já, de antemão, colocar a escola à disposição, porque ali eu tenho muitas mães que não trabalham fora, que poderiam fazer alguma coisa e talvez elas não fossem ou não tenham sido despertadas, porque a gente trabalha numa escola de periferia. E esse dado que você trouxe, numa maneira de uma visão macro, se eles já estão em comunidades, é muito mais fácil encontrar essas comunidades e agir ali. Porque, se você for ficar caçando, é mais difícil, né? Então, se eles já estão organizados em comunidades, como que a gente poderia se colocar à disposição dessas comunidades? Então, assim, a minha pergunta, eu sei que é complexa, mas, assim, qual é a necessidade hoje? Com situações ideais... Cortaram o seu som. Corta ela. Som. Então, assim, condições ideais a gente tem sempre que buscar, mas com o que eu tenho hoje, o que eu consigo fazer? Porque se for buscar o ideal, às vezes a gente não vai começar, né? Muito obrigada, Glaucia. O que você falou é muito importante. Essa semana, anteontem, sei lá, eu interpretei um vídeo que eu recebi. Eu falei, gente, eu preciso interpretar isso aqui e colocar na minha também, na minha rede. Não sei quem é que me segue aqui no Instagram, não sei quem é que olhou, mas eu recebi um vídeo que falava de um rapaz com deficiência, ele tem alguma deficiência, ele estava falando de uma experiência que ele teve, que ele conversou com uma pessoa que era executiva, mulher, e essa pessoa estava se justificando, a nossa empresa não contrata, não sei o quê, porque a gente não tem as condições ideais ainda. No futuro, quem sabe, quando tiver tudo pronto... Aí ele falou, mas você, mulher, nessa posição, está tudo tranquilo para você? Você não passa nenhum problema? Não, ser mulher na área empresarial é muito difícil, e ela comenta sobre isso, e ele fala, por que você não pede demissão, então espera ficar tudo perfeito para você poder ser inserida nessa... né? Eu falei, mas eu tenho que pagar minhas contas, né? Não é assim. Ele falou assim, mas por que para o deficiente tem que ser também? Tem que ser desse jeito? Por que a gente não pode ser inserido lá para as pessoas poderem perceber a necessidade? Então, essa dificuldade aí que a mulher encontra no mercado de trabalho, por ser mulher e tudo mais que a gente ouve falar tanto, mas a mulher está lá, está lutando, está tentando, está mostrando seu valor. E a pessoa com deficiência só quer a mesma coisa. E as pessoas ficam assim. Na prática, ninguém quer fazer nada, né? As pessoas só querem contratar para poder tirar da frente a lei. Eu estou cumprindo a lei. Mas o que isso acarreta? Se eu vou contratar uma pessoa com deficiência, eu tenho que preparar o ambiente. Ninguém pensa nisso, né? E isso que você me perguntou é muito, muito sério, importante. O que na prática a gente pode fazer? O curso online existe. Recentemente eu vi que a Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, estava oferecendo. É claro que as pessoas têm que ficar atento aos prazos, porque rapidinho fecha, que tem muita gente querendo fazer, e sendo gratuito, vai que vai, né? É assim como o Senai, abriu gratuito, já fechou. Mas a nossa igreja tem um curso online. Eu dou um curso básico online de 60 horas, a Sara do pastor fez.
A Gabriela, que estava aqui, fez, agora ela está na outra igreja, né? Acho que ninguém mais fez o online. A Silvinha começou, né? Com a sua irmã, né? Algumas pessoas começaram, não conseguiram finalizar. Você fez o curso comigo. Ó, tem um bocado de gente aqui que vê. Gente, vamos começar um negócio aqui de verdade? Vamos aceitar a responsabilidade, Silvinha? Olha lá, ó, Silvinha abraça. Ela ainda não aprendeu tudo de Libra, vocês vão ensinar para ela. Então, existe esse curso, a gente pode abrir uma nova turma, e aí eu vou divulgar novamente no presbitério. Agora, irmãos, já não é a primeira vez que eu abro essa turma. Eu abro e poucas pessoas do nosso presbitério vêm. Vem gente do Brasil todo, eu ensino, a pessoa ganha certificado lá na Bahia, lá no Maranhão, lá, sei lá, em Minas. Aqui no presbitério, onde a coisa foi criada para funcionar, não está acontecendo. Problema de tempo. Todos temos. Pensa, gente, eu trabalho em 2 empregos. Agora eu não tenho mais filho pequeno, mas eu tive filho pequeno nessa fase que eu estava aprendendo Libras, fazendo faculdade. Hoje já sou formada, graças a Deus. Mas no tempo que eu estudei Libras, eu estudava faculdade, tinha filho pequeno, vinha para a igreja, não faltava escola dominical. Tá, meu irmão? Tinha essas crianças aqui, eu tudo descabelada, mas estava aqui. Entendeu? Tá pensando que é fácil? Não, vem descabelada assim mesmo. O importante é ouvir de Deus. Chega aqui, arruma o cabelo rapidinho, passa um paninho assim na remela e já era. Gente, a vida não é fácil para ninguém. A gente está só... né? Não, você não tem que descansar. Você descansa quando chegar lá no céu. Aqui a gente tem que correr, trabalhar. Às vezes eu achava que eu ia morrer. Ficava, ai, estou morrendo, estou passando mal. Letícia, pelo amor de Deus, para de trabalhar tanto. Ah, tá bom, deixa eu só dormir. Acordo renovada. Deus, me ajuda aqui. E vamos que vamos. Né? De vez em quando dá vontade de desistir, irmãos. Porque se você se colocar no meu lugar, quantos anos eu estou nessa labuta aqui tentando, Silvinha sabe, o pessoal que está aqui há muito tempo sabe. Eu comecei tudo nessa igreja aqui. Né? O pastor Abias ainda... Depois o pastor Itamar abraçou, e foi que foi. Não era fácil interpretar o pastor Itamar, porque ele brincava, falava, né, o jeito dele de pregar, falava, pastor, pelo amor de Deus, a gente era muito amigo, né, graças a Deus, a gente é muito amigo ainda. Então, a gente tem a possibilidade do curso online hoje, não só o da igreja, mas alguns que de vez em quando aparecem, eu tento divulgar, eu espero que a divulgação esteja chegando, porque o que acontece? Eu, como secretária presbiterial, eu pego a divulgação, peço para o meu pastor divulgar no grupo do presbitério, e lá do grupo do presbitério, cada pastor pegar e distribuir, porque é assim que é a hierarquia lá no nosso presbitério. E eu não sei até que ponto está chegando, porque eu não recebo retorno. De todas as igrejas que esse ano, eu falei, esse ano eu vou visitar todas as igrejas, meus irmãos, por favor, preparem uma data para mim. Essa aqui foi a única igreja que preparou essa data para mim, as outras eu ainda estou no aguardo. Então, vai muito da visão da igreja, da liderança, o que esperam. Seria uma nova coisa, um novo ministério. Deus chama quem está ocupado. Gláucia. Dói, não dói? Porque a gente fala, meu Deus, tudo eu estou me sentindo chamada, e o outro que está lá vendo televisão o dia todo em casa não foi chamado. Por quê? Não sei, é coisa de Deus. Deus chama quem trabalha. Aí eu falo, meu Deus, por que eu? Uma vez eu fui no congresso, que era outra história que eu queria contar, mas já está finalizando. E aí, lá nesse congresso, Deus falou assim, tá vendo? É isso aí que você vai fazer. Tá. Eu falei, mas Deus, ele não tem filho, ele não tem casa, ele pode viajar o mundo. Eu não posso. Eu sou mãe, meus filhos estão pequenos. Eu ficava questionando Deus. Eu ainda nem terminei de estudar. Eu ficava dando um monte de justificativa. E ele respondia, pá, e era cada uma no peito, que daqui a pouco eu comecei a chorar, porque eu sentia a presença do Espírito Santo falando comigo, porque era ele mesmo falando. Falava, tá bom, então faz o que o senhor quiser aqui comigo. Enfim, quem conhece a minha jornada sabe de algumas coisas que eu já fiz, que aconteceram comigo. Não fui eu que busquei, muitas coisas chegaram para mim. Então, irmãos, na prática a gente pode ter esse curso básico de Libras, e sobre se colocar à disposição a escola, né, para que as mães... Você quis dizer para as mães irem aprender o curso? Sim, isso é uma possibilidade. Ótimo. Certo. Certo. Se você
tiver interesse, eu posso ir na sua escola falar sobre isso, né, para as mães, para as comunidades. E o que a gente fala sobre comunidade surda? Eles estão organizados em comunidades, mas em alguns lugares sim, outros não. Em Guarulhos, nós não temos uma associação de surdos nesse momento. Houve, mas já faz mais de 10 anos que não há mais. E os surdos estão meio dispersos, tanto que não tinha nem sinal para os bairros de Guarulhos. Então, uma época que eu estava dando aula para um grupo de surdos aqui no Senai, que eram adultos, a gente criou, falei, gente, vocês são a comunidade surda de Guarulhos, por favor, vamos criar os sinais dos bairros, pelo menos, para a gente ajudar as crianças surdas lá da prefeitura a aprender esses sinais, que a gente está tentando ensinar o sinal dos bairros e não tem. Daí eu movimentei eles para eles fazerem. Então, aqui em Guarulhos não tem uma comunidade organizada. A igreja pode fazer esse papel. Uma comunidade pequena, organizada, que tem aqui, é na Igreja Batista de Vila Barros. Lá, alguns surdos frequentam, tá? Eles têm encontros todos os sábados, eu não sei se ainda permanece assim, mas há algum tempo atrás, os surdos se encontravam para poder conversar, para aprender língua portuguesa, para as mães deles aprenderem a língua de sinais e aprender a se comunicar com eles, para aprender sobre a Bíblia. E quem queria ir ao domingo, ia no domingo, né, nas programações da igreja. Então, assim, eles meio que se organizaram como uma associaçãozinha ali, só que era dentro do ambiente da igreja. Então, é um movimento que a gente pode começar, né? Se a gente conseguir trazer surdos para cá, aí, ó, depois dessa palestra aqui, o que vai acontecer? O meu objetivo é implantar aqui. Tem que ter um intérprete aqui, mas não é só um intérprete que fica aqui interpretando e vai embora, e todo mundo fala, que lindo o seu trabalho, porque é isso que as pessoas falam para a gente. Né? Não, a prática o surdo veio aqui, desesperado, esperou o culto acabar e falou, eu preciso que você me acompanhe até na minha casa, que está acontecendo uma coisa lá. Ou então o surdo vai chegar e falar assim, eu estou querendo me matar. Aí você vai falar, meu Deus do céu, você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa de ministério, você tem que ser uma pessoa que tem o pastor do seu lado, ou estudar teologia. Você tem que sair da sua zona de conforto, entendeu? Já tive que ir com meu marido, meus filhos pequenos, sair dessa igreja, junto com o Bruno, ir lá na casa dele resolver uma situação depois do culto da noite. Dar carona para ele e ir lá e mediar uma situação, porque o pai e o filho não estavam se entendendo. E o negócio foi esquisito naquele dia. E tem muita gente que nem ficou sabendo disso. Ministério é isso. Ministério não é só vir aqui interpretar e fazer tudo bonitinho. É você atender o surdo na necessidade que ele está tendo, né? E tentar conseguir alcançar o coração dele para Jesus, porque tem muito surdo que vem, porque as pessoas com deficiência, irmãos, estatisticamente, tá? Eu vou dar uma generalizada, mas assim, o nosso governo, nosso país, enfim, as entidades governamentais tratam a deficiência assim, vamos só ajuda, né? Vamos ajudar, vamos auxiliar, e eles estavam acostumados assim, ó. De ano em ano vai passando, não sei ler, mas estou passando, não sei ler, mas estou passando de ano. Estou passando de ano, a professora me ajuda, chega aqui no Senai, vamos fazer um trabalho aí. Você não vai fazer para mim? Eu sendo a intérprete. Eu falei, mas eu sou aluna agora? Você que faz. Eu te ajudo, eu te ensino aqui o que o professor ensinou e você desenvolve. Aí eu que vou ter que pesquisar. Tem surdo que chega à nossa igreja só para falar assim, tem cesta básica? Que às vezes não quer trabalhar ou não está trabalhando, e a gente tem que exercer a função de que, olha, não é assim a vida, você é adulto, você tem que, né, assumir a responsabilidade da sua vida. Os surdos, eles estão... a gente tem relatos de situações, não são todos, tá, gente? Mas tem relatos de situações que casa, separa, tem filho, não tem uma orientação, não tem onde se segurar. Nós seremos orientação para essas pessoas. É uma briga, é uma luta, é um trabalho de formiguinha, tem que estar disposto a fazer isso. A gente tem que ter cuidado para não dar assistencialismo demais, para lembrar eles que a gente está aqui para falar da parte espiritual, né? Mas a gente tem que achar o equilíbrio entre tudo isso. Então, a prática, mais ou menos, é essa. Pode me chamar que eu vou lá na sua escola, tá? Vou ter que terminar, nem finalizei aqui. Vamos ver para onde que vai. Só para finalizar, pessoal. Nunca mais diga surdo-mudo na nossa... Na divulgação de vocês estava lá surdos e mudos. Depois vocês puderem apagar aquela divulgação lá, só a palavra mudo, eu agradeço, tá, irmãos? Porque até enquanto a gente não sabe, tudo bem, mas depois que a gente sabe, a gente tem que organizar.
Surdo não é considerado mudo. Mas, Letícia, ele não fala porque ele não aprendeu a falar, tá? Porque ele tem as cordas vocais preservadas, a maioria deles. E eles podem aprender a falar, sim, se eles quiserem, se forem auxiliados para isso. Tá bom? Falar com a voz. Sem contar que a mão também fala. Então, a gente já diz que a pessoa que usa a língua de sinais não é muda, porque ela tem uma fala aqui. Tá bom? O que mais? Cultura surda. Usa libras. Alguns gostam de música, outros não. Diversão, entretenimento, esporte, diálogos, captação. Captar atenção, diálogos, escolas, cursos, internet. As coisas que eles têm, né? De entretenimento, eles participam das mesmas coisas que nós, mas utilizando a língua de sinais, tá? Que mais? O dia a dia, as dificuldades. Olha, as dificuldades que os surdos têm dentro da própria família, na escola, na faculdade, nos cursos, para aprender a língua portuguesa é uma dificuldade, no trabalho, ninguém conversa com eles, a gente teve relato aqui. Meios de transporte, saúde, atendimento médico, consulta, não é fácil. Aguardam a Constituição, a lei diz que eles têm direito a tudo, só que demora 3, 4, 5 meses para serem atendidos. Tá? Diversão, entretenimento, cinema, teatro. Tem intérprete lá no cinema, no teatro? Ah, Letícia, tem legenda. Surdo não sabe ler, não adiantou. Compras, atendimentos em loja, chega lá o surdo, quer comprar, quer pedir um copo d'água e não consegue? Imagina comprar uma roupa, um número de sapato e tal. Religião e espiritualidade. Quantas igrejas você vê que tem acessibilidade? Hoje em dia, um pouco mais tem, mas ainda é minoria, irmãos. E não é só na nossa, né? Enfim, todas as religiões aí ainda estão precárias em relação a isso. Mas a gente tem que se preocupar com o quê? Doutrinas erradas, diferentes da nossa, estão propagando um evangelho errado, né, disseminando isso, e a gente não está fazendo nada. E eles estão indo de porta em porta, e é uma das religiões que mais cresce entre os surdos. Tá? Consequências e danos: depressão, suicídio, homossexualismo. A gente já sabe que no mundo já está assim, né? Entre os surdos também. Falta de aceitação familiar, isolamento, bullying, formação escolar comprometida, ainda é, infelizmente, drogas e bebidas, procura por respostas. São pessoas como nós que estão privadas da comunicação. Tá? Se imagina no lugar dele, chega na sua casa hoje, faz um teste, liga a televisão e tira o som todo e tenta assistir por 30 minutos. Só faz isso. Você já vai se colocar no lugar do surdo. Você vai ficar nervoso, vai, meu Deus, o que aquele cara está falando? Né? Aí vem as notícias, Elon Musk, como é que é? Alexandre de Moraes. E aí, até as crianças já sabem, estou até dando risada aqui. Lula, Bolsonaro, não sei o que lá. A Igreja de Evangelização de Surdos, o que a gente tem que fazer? Sair da zona de conforto e fazer igual a Glaucia perguntou. E na prática? Vamos fazer curso de Libras? Vamos já ver quem fez curso de Libras e qual é o nível que todo mundo está para a gente começar alguma coisa aqui? Vamos ter coragem? Vamos ter coragem, irmão. Me ajuda aí. Ajuda. Jesus está voltando. Ajuda Jesus a propagar esse evangelho. Ele confiou na gente. Ele confiou em você. Tá bom, irmãos? O que mais? Está acabando. Para finalizar, lê para mim aí. Quem está com a Bíblia aberta? Lê alto, no microfone, hein? Dá tempo, irmão? Não dá mais? Pode vir, Luiz. Quer vir aqui para ficar me intimidando? Pode vir. Quem quer ler? Levanta a mão que o microfone vai até você. 2, 3 e já. Cadê os corajosos? Aqui na frente, ali, uma voz forte, está ali. Ó. Vou no William, porque o nome dele é bonito. Romanos 10, de 10 a 14. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Eu e um a mais. Esse é um texto comum quando a gente fala de missões. A maioria das pessoas lê esse texto, né? Vamos para frente, olha. O número 7 ali, que não está aparecendo, é onde está escrito surdos, mas a letra foi usada ali, foi branco. Não deu certo, não, né? É surdos. Os surdos estão entre os grupos menos alcançados. Olha só, e eles estão aqui. Eles não são ribeirinhos, eles não são indígenas, eles não estão em lugares diferentes. Quilombola está longe, cigano está longe, ribeirinho está longe, sertanejo está longe, imigrante, uma língua muito diferente, estão por aí, mas a gente ainda, né, tem menos possibilidade. Pessoa muito rica, eu não tenho acesso, você tem? Pessoa muito pobre, às vezes a gente até tem, mas quase não consegue ir lá. Mas os surdos estão mais perto da gente do que a gente pensa. Se a gente criar um movimento aqui de ir buscar nessa comunidade aqui, se alguém conhece um surdo, se tem um surdo que mora, você vai encontrar. Tenho certeza que vai encontrar. Apenas 1% de surdos se declara como alguém que já recebeu o Evangelho. Tá, gente? Só para a gente ir pensando, tá? Aqui tem algumas iniciativas. Eu vou deixar esse documento, esse slide, se quiser enviar no grupo da igreja, se vocês tiverem um grupo, vocês vão saber ali, ó, as igrejas que já têm algum início, tá? A Igreja Presbiteriana Renovada, tá? Outras iniciativas, Católica, Testemunho de Jeová, Adventista e Congregação Cristã do Brasil. Isso aqui, ó, que a gente considera errado, está maior do que nós nesse campo de evangelização de surdos, tá, gente? Nosso trabalho ainda vai ser aquele de tirar da mente deles que aquilo que eles estão ouvindo lá está errado. Olha só. Então, arregaçar as mangas, meus irmãos. Onde está a IPB nisso tudo? A Igreja Presbiteriana do Brasil não possui atualmente formalizado um trabalho missionário. Não é formalizado. Não está vindo do Supremo Concílio. Está começando aqui, na igreja local, presbitério, sínodo. Se Deus quiser, eu vou conseguir enviar um documento que ainda vai ser analisado lá no Supremo Concílio. Mas, né, não temos respostas. Mas a gente pode começar? Sim. Ó, a PECOM já tem um trabalho acontecendo, a PMT já está entendendo que existe uma questão transcultural aí entre os surdos, porque existe uma cultura diferente, tá? Todo mundo sabe a PECOM e a PMT o que é? A PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, culturas diferentes. A PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A gente está aqui, ó, eu estou aqui trabalhando com eles. Quero mostrar para vocês um pouco. Deixa eu ver. Passa, meu irmão. Alguns trabalhos, por onde começar, preparar a igreja, a gente está preparando a partir de agora. Desenvolver o plano de ação, que é o que eu vou conversar com a liderança, tá? Em outro momento. Muito bem. Ó, último versículo. Então, se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Jesus falando, tá? Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para essa seara. Ó, adaptado. E então se dirigiu aos seus discípulos. O número de surdos, na verdade, é grande, mas os que interpretam o evangelho são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande intérpretes para a sua seara. Adaptou para você entender melhor. Tenho orado, pedido a Deus para que levante pessoas aqui, na outra igreja. Eu quero caminhar com vocês, eu quero dizer que eu sou o apoio de vocês. Eu quero dizer que quando eu comecei, não tinha nada. Não tinha Bíblia traduzida. Hoje, se você começar, o Novo Testamento já está todo traduzido. Meu irmão, coloca, por favor, aí o link, pode ser? Da Bíblia TPS, eu acho que foi o último link que eu passei. Deixa eu sair daqui. Hoje, gente, se você baixar no seu celular, é uma Bíblia gratuita. É a nossa Bíblia, tá? É aquilo que a gente crê. Está vendo essas pessoas que estão nesses quadrinhos azuis? São surdos. Surdos que interpretaram os textos bíblicos para outros surdos. Nós, intérpretes do Brasil todo, nos reunimos e ajudamos esse projeto, ajudamos os surdos a chegarem nas conclusões exatas da tradução ali, com a ajuda dos teólogos. Não está sendo feito de qualquer maneira, está sendo feito ao longo de anos. Começou em 2017 e no final do ano passado, no comecinho desse ano, foi entregue o Novo Testamento.
muito trabalho, muito difícil, precisa de ajuda financeira. Se essa igreja quiser ser parceira, pode me procurar que eu ajudo a chegar neles, tá? Então, hoje nós temos. Vocês, se começarem com surdos hoje, vocês têm as coisas traduzidas. Você não precisa traduzir a Bíblia. Você pega o texto e já está lá. O surdo falando para o surdo. É difícil traduzir? É difícil. Traduzir a Bíblia mais ainda. Já tem para você. Olha quantos anos eu fazia aqui sem nada. Entendeu? Então, gente, é errando e acertando e sem desistir. Pode tirar. Eu quero mostrar para vocês o link da APECOM. Você pode passar o primeiro link da APECOM? Olha lá, ó, essa moça ali que está cheia de maquiagem, que não parece eu, sou eu. Tá? Era eu ali, ó, evangelização e acessibilidade para surdos. Você pode baixar só essa tela aqui, ó, passando para baixo aqui, para as pessoas verem os vídeos. Está vendo ali? Ó? São 8 vídeos. Pode ir subindo, pode ir subindo. Cada vídeo desse vai falar um pouquinho do que eu falei aqui para vocês, mais detalhadamente. Se você quiser chegar em casa e olhar, você, com 2 horas, assiste todos esses vídeos. Acho que cada um deve ter uns 15 minutos, 13 minutos, por aí. Tá? Então, eu vou falar dos dados, de como são, um pouco de tudo, assim, mais explicadinho, tudo que a gente não teve tempo de conversar aqui. Para que isso aí foi criado na APECOM? Para auxiliar as igrejas do Brasil a entenderem a necessidade e quererem implantar o ministério na sua igreja. Tá? Se você tem dúvida, dá uma olhada lá. Liga para mim, eu estou aqui em Guarulhos, do seu lado, irmão. Tá bom? Então, eu quero estar à disposição de vocês, eu quero que vocês me chamem mesmo, eu quero sentar e fazer reunião, eu quero estabelecer um cronograma de trabalho para que as coisas realmente aconteçam. Igrejas de outro presbitério, de outro sínodo, me procuram. Eu já ajudei a implantar o Ministério de Língua de Sinais lá da Igreja da Penha. Está funcionando, está girando, está caminhando. Uma igreja que não é do meu presbitério, não é do meu sínodo, mas que teve a visão missionária, que arregaçou a manga e que está lá trabalhando. Está difícil? Está difícil. Ninguém está dizendo para você que vai ser fácil. Tá? Não é igual o Ministério de Louvor, que é fácil, aí a pessoa já canta. Não é. Você vai ter que arregaçar a manga, você vai ter que chorar, você vai ter que falar, Letícia, eu não estou conseguindo. Vamos, meu irmão, vamos junto. Eu estou aqui para te dar esse apoio. Eu não tive ninguém em nenhuma igreja para me dar apoio nenhum. Foi Deus, assim, na raça, falou assim, vai ali na Batista, prende os sinais e traz para a presbiteriana. Pega o livro do Testemunho de Jeová, tira o que você está vendo que é bom e traz para a igreja presbiteriana. E foi assim que foi a minha caminhada. Então, assim, eu estou aqui para estimular você, para dizer que eu estou para te apoiar, que hoje está mais fácil que antes. Tá, irmão? Então, era isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer a oportunidade muito. Eu sei que eu já passei muito do horário. Eu estou à disposição para você tirar dúvida comigo ali fora, mas eu não posso mais passar do limite aqui. Então, que o Senhor esteja movimentando o seu coração aí para essa missão que está perto de você. Tá bom? Quero passar a palavra e, se possível, orar para a gente finalizar essa parte aqui. Muito obrigada, tá, irmãos? Desculpa aí as brincadeiras, tá? E que o Senhor esteja trabalhando com os irmãos aí. Tem vários outros vídeos da APECOM, tá? Que eu consigo, que vocês conseguem acessar, ver a interpretação, enviar para um surdo, tá? Vamos orar? Posso orar? Vamos orar então, irmãos. Abaixe sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Crianças, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te damos graças ao Senhor por esse momento, por esse dia, pela nossa vida, porque o Senhor nos separou para estar aqui, porque o Senhor nos trouxe e possibilitou a nossa estada aqui para ouvir sobre isso, Pai. E te agradeço, a Deus, por tudo que o Senhor tem me concedido até hoje, que aconteça nessa área de evangelização de surdos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que hoje ouviram sobre isso, Pai, ou que se lembraram sobre isso, que a gente já tenha conversado em outro momento, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, a reflexão de cada um no seu coração, na sua mente, para que estejam, Senhor, abertos ao chamado que o Senhor quer fazer a ele, se assim for da tua vontade, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, entrego em tuas mãos todo o nosso dia de trabalho ao Senhor, nosso dia de descanso, que o Senhor coloque no nosso coração somente aquilo que agrada ao Senhor, que esse seja um dia, Senhor, realmente separado para estarmos diante de Ti, aprendendo, refletindo e descansando. Muito obrigado pelo Teu cuidado, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.